E este episódio chega até você com o apoio do Scadiagro, um sistema de gestão que já transforma a vida de produtores rurais em todo o Brasil há mais de 30 anos. Imagine ter todas as informações financeiras, resultados das safras e obrigações fiscais com um único lançamento e em um único lugar. O Scadiagro permite que você visualize rapidamente diferentes aspectos da sua propriedade, otimizando a gestão econômica da fazenda. Com soluções adequadas a qualquer tamanho de propriedade, a Scadiagro garante um controle eficiente de todas as suas atividades, desde a entrada de pedidos ou notas de compra até a entrega dos contratos de venda, tudo de maneira 100% integrada. O compromisso da Scadiagro é com a eficácia das suas decisões e a sustentabilidade econômica do seu negócio, ajudando você a enfrentar os desafios do campo com confiança. E para se aprofundar ainda mais nesse tema, confira o podcast Gestão Rural, que é produzido em parceria com a Scadiagro, onde você encontrará conteúdos valiosos para aprimorar sua gestão no agro. Para saber mais sobre o Scadiagro e como ele pode ajudar sua propriedade, acesse www.scadiagro.com.br e descubra tudo o que essa parceria pode proporcionar para o seu sucesso no agro. Scadiagro, simplificando a gestão para o produtor rural. Irrigação tem uma série de benefícios. Primeira, eu desafio você pensar um produto, qualquer produto que te aumenta, te dobra a produção com ele. Não existe. O único jeito de você dobrar a produção é com água e é através de irrigação. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e diretamente da AgriShow, cara, com os nossos parceiros aqui, a Piscin, possibilitou que a gente pudesse estar aqui e mais do que isso, né? A AgriShow é uma feira onde muita gente do Brasil inteiro e de fora vem, então é um lugar perfeito pra gente encontrar pessoas que estão fazendo acontecer aí no nosso setor, tá certo? E nesta semana estou com o Rodrigo Parada, que é co-CEO da Bauer do Brasil. Rodrigo, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho da empresa, contar a minha história. Espero que a gente possa ter um bom bate-papo aqui. Bom demais, cara, bom demais. E pra você que tá aí ouvindo, já sabe, a porteira do Agro Resenha não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então não sai daí que esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o golpe, nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Rodrigo. Rodrigo, pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho dessa história aí pra gente. Antes disso, desculpa, eu não lembrei. Isso aqui é um presente, cara, pra você, ó. Isso aqui é um café, que é uma collab nossa com a fazenda Zitelli, da família Zitelli. E aí é um cafezinho especial, esse é um drip coffee, aquele que você faz assim, coloca na xícara. Fica à vontade. Vou experimentar, depois faço o post falando como é que foi. Obrigado pelo presente. Cara. Então vai lá, conta a sua história pra nós aí. Eu sou uma pessoa que recém começou no agro, de certa forma, né? Eu brinco bastante que eu tô hoje há 3 anos e meio no agro, e a primeira vez que eu realmente entrei no mundo do agro, vi o meu pivô pela primeira vez, foi 3 anos e meio e 1 dia. Então, assim, eu vim realmente fora do agro. Eu sou formado em engenharia mecânica pela Poli, fiz meu
pós-graduação, MBA, mas sempre trabalhei em outras áreas. Trabalhava com a parte de energia hidrelétrica. Então, é complementar o que a gente tem hoje no agro, mas é um ramo completamente diferente. Até que eu fui convidado pelo ex-CEO da Bauer, né, na época, para vir trabalhar no agro. Né? E, puxa, mercado diferente, né? Como é que funciona, tal, qual que é a oportunidade. Vamos lá conhecer, ver como é que está o do agro. E de fato, né, apesar de estar curto tempo no agro, eu me apaixonei pelo jeito de fazer negócio, o jeito de tratar as pessoas, o jeito das coisas acontecerem dentro desse mercado. E é um mercado assim, até pra fazer um comparativo, eu sempre trabalhei em um mercado, uma empresa austríaca, né? A Bauer também é uma empresa austríaca. Mas era um mercado simplesmente focado em contrato, focado em projeto, um mercado muito truncado. Eu brincava assim, era 6 meses fazendo a proposta e 1 ano fechando um contrato. E aí, quando eu entrei na Bauer, eu me assustei, assim, né? O primeiro contrato eu fechei com um aperto de mão em cima de uma barragem. E era um contrato de 10 milhões de reais, né? Eu falei, como é que funciona esse negócio? Esse negócio é diferente aqui. E aí, quando o negócio começou a rolar, no dia seguinte o cliente sem contrato assinado passou, botou o dinheiro na conta, falei, não é possível, o negócio assim um dia vai acontecendo. E a gente acabou se apaixonando de certa forma. Hoje realmente é um negócio que eu gosto de fazer, né? Tá no agro, tá na irrigação, ter contato com os clientes. Então assim, eu gosto muito de falar da formação. A formação em engenheiro mecânico me ajudou muito a falar assim, você é um ignorante na irrigação. Eu tive que ouvir isso logo que eu entrei na Bauer. Como é que é assim? Você não conhece nada de irrigação? Então você faz coisas diferentes do pessoal. Você nunca tem aquela palavra assim, por que você sempre faz assim? Por que você tá fazendo desse jeito? O pessoal sempre fez assim, né? E por ser de fora do mercado, a gente acabou fazendo as coisas um pouquinho diferente. O que possibilitou, né, de certa forma, a Bauer tá em um momento diferente de mercado, possibilitou a gente pensar um pouquinho fora da caixa e chegar um pouquinho onde a gente chegou, né? Até ter a possibilidade de conversar. Hoje aqui, se fosse uma empresa pequena, às vezes nem estaria sentado na mesa. E eu sempre fui uma pessoa que trabalhei com gestão de projetos. O que é uma gestão de projetos? A gente tinha obras com 300 pessoas, 500 pessoas. Então, como você organiza isso num cronograma? Como você organiza isso numa entrega? Como você organiza isso para que esteja o menor tempo possível e a melhor eficiência possível de obra? E quando eu entrei no agro, né, no projeto de irrigação, eu falo assim, poxa, a gente vende um projeto de 10 milhões de reais, 20 milhões de reais, o que você entrega para o cliente final? É um contrato, aperto de mão, tá aqui entregue, né? O papel entrega técnica. A gente começou a ver e falar assim, não, esse negócio tem que funcionar de um jeito diferente, né? Como é que a gente agrega valor nisso? E até voltando um pouquinho no tempo, eu lembro a primeira vez que tive uma AgriShow. Pra mim, sempre feira foi uma coisa de relacionamento. Vai lá, se apresenta, conversa. E a primeira vez que fui na AgriShow, eu fiquei fascinado, né? Fechava contrato com eles. Cara, eu quero assinar, quero te conhecer. Esse negócio aqui é diferente. Mas a gente tinha um mercado muito pequeno. A Bauer, no primeiro ano, tinha 3%, 5% de market share, de certa forma. É bem pouco representativo. E a primeira vez que eu saí do lado de fora do stand, eu olhei o stand, olhei o pivô, né? O meu pivô, os concorrentes, todo mundo fica ali no mesmo quadrilátero, na mesma quadra. Tudo do mesmo jeito. Eu falei, tudo. E eu assim, como ignorante mesmo, olhei e falei assim, se tirarem a placa do meu pivô, eu não sei qual que é o meu. Como é que eu passo de 5% de mercado de market share para um negócio representativo? O que eu posso fazer de diferente? Aço é aço, né? O produto hoje, 70% de preço é aço. Como é que eu me diferencio? E aí foi uma coisa que a gente deu um salto dentro da empresa, né? Trazer um pouco o que eu tinha e falar assim, a gente tem que trazer a questão da experiência do cliente. Realmente tem que ser algo diferenciado. Então a gente começou a ter projetos, né? Não mais de 2 pivôs, 5 pivôs. Mas como é que eu entrego 20? 20 eu não posso entregar mais de uma vez, né? Então você começou a fazer toda a questão de gestão, a questão de como é que você coloca isso encalhado com outros fornecimentos, com o bombeamento, com o PVC. E isso começou a fazer a Bauer ganhar nome, ganhar mercado, ganhar um pouco de potencial. E de novo, não é o pivô, mas tudo que ele agrega, toda a experiência, poder irrigar rapidamente, fez a diferença grande de como a gente aplica as coisas, um pouquinho como a gente pensa as coisas. Eu tô falando assim, vai devagando, vai lembrando as coisas. Não, assim, cara, mas eu acho legal, porque assim, uma coisa até que eu queria abordar um pouco com você, era justamente o que te motivou a entrar no agro, né? Porque assim, pra quem não é do setor, parece uma coisa muito, né, distante e tal, mas ao mesmo tempo, depois que você entrou e viu como é que era, né, imagino que ali sempre tem vários, né, que passa aqui no programa e você, porra, me apaixonei por esse negócio, o jeito de fazer as coisas, igual você comentou, né? Mas, beleza, eu entendo que você foi lá, entendeu como é que funcionava, gostou daquilo, mas o que foi mesmo? Eu sei que foi um amigo que chamou, acho que pelo que eu entendi, mas o que foi aquilo? Eu falei assim, cara, não, vou lá ver esse negócio aí, cara. O pontapé inicial foi a questão realmente de falar, vamos lá que vai ser um negócio diferente. Entendi. E assim, eu tava na época como diretor de uma outra empresa, tinha 30 anos, e eu falei assim, acho que se eu preciso arriscar, né, mudar de emprego e ir para outro lugar, essa é a hora.
né? Essa é a primeira coisa. E aí no mercado onde eu tava, eu falei assim, se não der certo, 1, 2, 3 anos, as portas estão abertas, né? De certa forma eu conheço o pessoal, acho que não vai faltar oportunidade. Então esse foi o que motivou, eu falei assim, vamos tentar. E na época eu brinco, assim, sair pra ganhar 30% a menos, sair pra morar numa outra cidade, deixar minha esposa aqui, era tudo, assim, não faz sentido nenhum você ir. Mas eu falei assim, né, vamos topar o desafio. Mas assim, do dia 1, o que me fascinou foi assim, eu acho mais sensacional, o que fez você ficar e falar assim, eu não volto mais, né, pro outro mercado. O agro é um mercado feito de pessoas, é um mercado feito de relacionamento, assim, é um negócio que isso eu nunca vou esquecer, né, o jeito que a gente faz as coisas. Ninguém tá aqui pra olhar contrato, de certa forma, por mais que exista, obviamente, a questão contratual, mas é muito mercado de desenvolver as pessoas, ter palavra. Uma mentira que você conta, né, uma coisa você não cumpre ali, isso acabou. É isso aí. A sua reputação acabou, vai embora. E vai da empresa junto, vai todo mundo. E isso fez com que a gente crescesse, né, fez que a gente fizesse bastante parceria. Fala bastante na Bauer. Podia fazer um monte de produtos que eu tenho, né? Quer fazer solar? Fazer 100% dentro de casa. Você quer fazer um posto, quer fazer um produto, ele fazer tudo dentro de casa. Mas assim, ele falou assim, não, vamos fazer parceria. Vamos trazer cada vez mais pessoas pro meio ambiente, pro ambiente que a gente tem, de certa forma, porque isso exponencializa relações, né? Isso traz outras pessoas, isso faz a gente crescer junto no mercado. E isso foi fazendo que a gente apaixonasse. Você vai vendo, você vai acabar conhecendo todo mundo, certos pontos, aí sempre conhece mais gente interessante, e que vai fazendo esse expandir negócio, vai expandindo, trazendo outras oportunidades pra gente. E aí, bom, eu imagino que nesses 3 anos e... como é que é? 3 anos e 6 meses. 3 e 1 dia... que você tá no setor, imagino que você tenha aprofundado bastante o seu conhecimento sobre o movimento da irrigação mesmo em si, né, cara? Assim, eu tava pegando uns dados aqui, vendo que, cara, a nossa área, a grande parte da nossa área é em sequeiro, né? Se for eu sou de Mato Grosso, né? Então, assim, lá tudo é sequeiro praticamente. Só que a hora que você vai olhar a quantidade de área irrigada, é até bastante. Aqui o outro é muito grande, né, cara? Exatamente. Mas, assim, pela projeção lá que o pessoal faz, a Agência Nacional de Águas, eu acho que fez, vai chegar a 10 milhões de hectares irrigados, né? Então 10 milhões é o que a gente tem hoje, ele tem a projeção, esses 10% do mercado, tem a possibilidade de chegar até 50 milhões de hectares, aí depende um pouco da área degradada, é bem mais do que isso. Sim, não, eu digo assim, o que eles colocaram ali, né, quer dizer, o que eu tô querendo dizer é que vai ter muito espaço ainda para crescimento, né, cara? Como que vocês estão... conta um pouquinho dessas oportunidades, né, cara, que tem o setor aí. Falar um pouquinho de mercado, assim, né, às vezes as pessoas não conhecem irrigação, né, irrigação, normalmente, é a última coisa que o produtor coloca na fazenda, porque assim, ele consegue produzir sem irrigação, obviamente, né? Que nem você falou, boa parte do mercado é sequeiro. Então, a primeira coisa vai colocar um trator, uma plantadeira, uma colheitadeira, porque sem isso ele não produz nada. E aí, quando o cliente acaba produzindo tudo, ele vai lá e coloca a irrigação normalmente. É assim que acaba sendo as coisas. Então, são normalmente os clientes que são mais tecnificados, são os clientes que têm um maior poder de aquisição financeira, que vão colocar a irrigação. E a irrigação tem uma série de benefícios. Primeira, o desafio é você pensar um produto, qualquer produto que te aumenta, te dobra a produção com ele. Não existe. O único jeito de você dobrar uma produção é com água. E é através de irrigação. Tá? Água e dinheiro, né? Como diz o outro. Água e dinheiro. Cada vez mais vai ser dinheiro. Então, é uma conversa sempre muito gostosa com o produtor. Por quê? Você apresenta um produto que está te aumentando a produtividade. Então, é 30%, 40%, né, numa soja, você dobra um algodão, um arroz. E mais que isso, né? Você fala assim, estou aumentando 40%. Não é só isso. Até para quem está ouvindo, essa conta é interessante. Pensa que hoje eu produzo 55 sacas de soja. Vou dar um exemplo fácil. Mas meu custo é de 50. Então o cara no lucro ali, final, teve 5 sacas. Pensa que ele irrigou. Agora a irrigação trouxe para ele a possibilidade de ter 70 sacas. Ele aumentou 15 sacas ali a produção. O lucro dele não é mais de 5. Ele passa a ser de 20. Ou seja, você não ganhou só os 15 sacos, você quadriplicou o seu lucro. Por que eu faço isso? Eu falo isso. O custo de produtividade, ele depende só do equipamento em si. O custo de energia, né, quando a gente fala de energia elétrica, principalmente, né, não só o diesel, ele é muito pequeno. Então você tem que gastar a mesma semente, a mesma plantadeira, a mesma colheitadeira, tudo igual, e você consegue produzir 4 vezes mais. O que tem de retorno igual a isso? Não existe nada que faça isso. O segundo, isso aconteceu no Mato Grosso, até que cresceu bastante a procura de pivôs. Ele é uma garantia para o produtor. Quem tem irrigação não vai ter problema de seca. Você vai ter diminuição? Você pode ter diminuição, mas você controla o meio ambiente de que você tem ali. Então, assim, a gente tem produtores na Bahia, a gente estava falando, tem 15 sacas de hectare. Na mesma propriedade, ele tem irrigação e produz 70, 80. Ou seja, é a garantia durante a vida útil do pivô, que são de 30 anos, 25, 30 anos, que ele sempre vai ter essa produção. Então é um equipamento que dá um retorno a longo prazo. E o terceiro é a valorização da propriedade. Isso fala-se muito pouco ainda. Não tem muita gente que faz isso como investimento. Compra uma fazenda,
tecnifica e ela passa a valer 50% a mais. Então, assim, você tem vários ganhos com a irrigação. E a irrigação, de certa forma, ela ainda está engatinhando no Brasil, né? Por que eu falo isso? Hoje fico responsável até os Estados Unidos em questão de vendas. A gente tem visto bastante mercado americano para fazer algumas analogias e comparações. Então, o Brasil... É o Nebraska, né, que tem uma área irrigada pra uma comparação, assim, né? O Brasil hoje você vende de 3 a 4 mil pivôs por ano, tá? Tem mais ou menos aí que sejam uns 40 mil pivôs instalados no Brasil. O Nebraska, só o Nebraska, tem 75 mil pivôs instalados. Ou seja, um estado americano, ele é mais que o Brasil inteiro de irrigação. Se vai para os Estados Unidos como um todo, são 350 mil pivôs. É 10 vezes que o Brasil tem instalado. E aí você pega por ano, os Estados Unidos são 10 mil pivôs ali mínimo, ali em média, 10 mil pivôs por ano, né? Você compara com o Brasil, que são 3, 4, é outro mundo, assim, né? Então o potencial que o Brasil tem de expansão, de desenvolvimento é gigantesco ainda. Então a gente olha esse cenário com muitos bons olhos, assim como o Bauer, né? Por isso que a Bauer hoje, diferente das concorrentes, a gente está trazendo toda a parte de tecnologia para o Brasil. O que significa? Eu não desenvolvo a minha tecnologia na Áustria para importar para cá. Eu desenvolvo aqui e exporto para o mundo inteiro. Tá? Isso traz uma série de assim, facilidades, mas eu faço um negócio brasileiro para brasileiro. Então eu sei todas as dificuldades que eu tenho de comunicação, eu sei todas as dificuldades que eu tenho de um manejo, todas as dificuldades que eu tenho de uma personalização, e é muito mais fácil eu passar isso para os outros países. Então é uma vantagem muito grande, competitiva também. Legal, cara. Mas, cara, isso é um ponto interessante, porque assim, ó, por exemplo, eu participei de algumas reuniões do pessoal que tava querendo fomentar cada vez mais, por exemplo, a irrigação lá em Mato Grosso, né? Cara, esbarra em um monte de coisa, né? Especialmente quando a gente fala da parte ambiental, né? Tipo assim, não consigo uma outorga d'água, que é coisa básica para um negócio desse acontecer. Por quê? Existem inúmeros mitos relacionados a isso, né, cara? Que vai acabar a água, que vai isso, aquilo. A gente sabe que não é, né, cara? Mas traz pra gente, assim, o que você enxerga como maiores desafios para que isso aconteça. Quer dizer, o benefício, eu estudei lá na escola que era da hora, era bom, né? É uma coisa que vem para agregar no nosso sistema. Mas o que você enxerga de empecilhos, né? Ou desafios, sei lá, para esse negócio acontecer, né? Tendo em vista essa potencialidade, assim. Hoje a gente tem alguns, né? Então, primeiro é a questão de energia, né? No Brasil. Até eu que vim no mercado de energia, na época eu saí e falei assim, oxe, não tem muito mais para expandir Brasil de energia, né? Não tem mais contratação de energia. A hora que eu vim pro agro, eu vi que era o oposto. É uma demanda gigantesca. E você sabe, cara, que eu fiz um trabalho recentemente lá em Mato Grosso, assim, entendendo quais são as dores dos produtores. A falta de energia elétrica tá lá no topo, cara. Isso é loucura, né? Falta de distribuição no Brasil. É isso, cara. Realmente você trazer com que a fonte de energia chegue ao produtor final. Se a gente tivesse energia, você consegue colocar um monte de irrigação a mais. Então esse é um dos pontos do Brasil, né? Que de certa forma a gente até tá fazendo começando a fazer bastante geração off-grid. Não depende da rede em si, junto com bateria solar e diesel, para que o produtor tenha a sua fonte própria de energia e não dependa, né, da chegada do diesel, não dependa da chegada de energia elétrica. O segundo, que você falou, é a parte ambiental. E ambiental é difícil você resumir o Brasil, né? O Brasil tem muito Brasil, então cada um tem o seu. E a gente vê alguns estados mais pra frente, né? Eu estive lá no Paraná conversando com o pessoal. Eles, por exemplo, estão incentivando a projeto de irrigação. Aí fala assim, fechou um projeto de irrigação, a gente vai dar outorga pra vocês e ajudar a fazer furação do poço. Por quê? Porque eles viram benefícios que isso traz pro PIB deles, né? Eu vou até dar os números interessantes, são umas comparações depois pro pessoal. E o terceiro hoje é crédito, né? E não é pela falta de crédito, né? Tá todo mundo louco para dar dinheiro no mercado. Bom, o custo tá alto. Então, assim, um produtor que anos atrás pegava empréstimo a 6%, o cara vai pegar 18%, 20%, assusta, né? De certa forma. O que eu queria comentar, assim, que eu acho interessante, às vezes umas alusões de pivôs, irrigação, né? Qual que é o tamanho de campo de futebol? O brasileiro todo mundo sabe. Eu não lembro quanto que é, mas todas as coisas falam, né? O campo de futebol é quase assim, é menos que 1 hectare. 0,8 hectares ali. E aí ele tá fazendo uma comparação, né? Você pega um pivô de 100 hectares. É um pivô. A gente tem pivô de 250 hectares, né? Então você imagina que com um pivô você é capaz de irrigar 300 campos de futebol. Agora você pensa assim, né? Só a Bauer recentemente, né, no último ano, forneceu mais de 20 mil hectares. Bem mais que isso. São 20 mil campos de futebol irrigado. Agora você pensa assim, esses 20 mil hectares de pivôs irrigados produzindo 30% a 40% a mais de soja. E aí você começa a calcular isso em número, isso é um número relevante no PIB brasileiro, que a gente traz isso para irrigação.
E é um número que, se for pensar que eu tô fornecendo todo ano, né? E pensar em irrigação aí como um todo, 100 mil hectares aí por ano, então um número arredondado, imagina o quanto você todo ano tá acrescentando de produção pro Brasil. Então, assim, é uma coisa que o governo podia ajudar um pouquinho mais, né? Olhar, obviamente que o pessoal olha, mas como a gente consegue, de certa forma, desenvolver a parte de outorga, a parte, né, do plano safra, de certa forma, para que a gente tenha mais irrigação no Brasil, porque isso tem retorno, né? Isso tem um retorno direto para eles. Não é nem indireto, é direto para eles, para que a gente consiga crescer ainda mais. Cara, e esse é um ponto que a gente sempre comenta, né? Tenho gravado bastante em feira, é que a gente conversa com as pessoas locais, né, com a comunidade local ali, a gente percebe isso, né, cara? Porque assim, se o agronegócio, que é base da economia, por exemplo, pega Mato Grosso, Paraná e tal, o agronegócio é uma base da economia, né, cara? Cara, se aquele negócio prospera, pô, a sociedade como um todo prospera, né? Porque não é só o produtor, né? Você tem o mercado, você tem o borracheiro, você tem a revenda, tem todo mundo que tá ali. Agricultor, né? Com dinheiro no bolso. Você é louco. E isso é um ponto legal, porque eu sempre falo pra turma, né? Mato Grosso ali, aquela região de Sinop, Sorriso e tal, é interessante porque o produtor, ele mora lá, né? Ele tem casa na cidade e tal, assim, ele ganha dinheiro ali, ele gasta ali, né? Então o dinheiro circula, né, cara? A questão dos Mato Grosso ainda é o único estado hoje que ainda produz, né? Tem as 3 safras, sem irrigação, então ainda existe, de certa forma, uma restrição à irrigação, porque funciona bem sem nada. Claro. O que a gente quer mostrar é que podia funcionar melhor ainda com a irrigação. Esse é um desafio a gente mostrar. Fala, você produz 80 sacas aqui sem irrigação, você pode produzir 100 irrigado. Não faz sentido? Opa, acho que faz sentido, né? Pra gente começar a trazer isso pro mercado. O Mato Grosso, ano passado, sofreu grande com uma seca. Né? Como é que a irrigação poderia ter evitado isso? Mas o que o pessoal faz? Teve um ano, não vai ter um ano seguinte de novo. Aí você vai ter, onde as empresas quebram às vezes, né? Você tem 1, 2 safras ali frustradas, você não paga mais a conta, não é todo mundo ali. Muito produtor vive no gargalo, de certa forma, né? Então, esse tipo de produtos, né, que a gente pode colocar a irrigação, você restringe bastante essa perda, você traz um ganho de produtividade. A gente brinca muito assim, uma pessoa, um irrigante, coloca um pivô, não para mais de colocar pivô, porque ele tem cada vez mais dinheiro, sentiu cada vez mais segurança. Quando acaba de colocar numa fazenda inteira, ele vai lá e compra uma outra fazenda pra continuar irrigando. Então assim, tava brincando, são poucos produtores de irrigantes que tem uma RJ. É muito menor do que o número do restante. A segurança é muito maior na produção. Legal, cara. Até porque, bom, muda todo o sistema, né? Acho que uma coisa que você falou ali que eu achei legal, que assim, não é só a questão da produtividade, que é importante, lógico, né, cara? Mas você tem uma valorização da terra, tem que conta dentro do processo. Eu entrevistei um produtor recente que falava justamente isso. Assim, cara, aqui a gente consegue fazer 3 safras, produz bem pra caramba. E, cara, cada ano que passa, se eu puder e tiver a condição de aumentar, eu vou aumentar, né, cara? Então, assim, faz sentido, né? Quer comentar aqui, né, da Bauer um pouquinho, talvez o pessoal não conheça. Bauer é uma empresa austríaca, com quase 100 anos de existência, né? O Brasil, a gente tá 20 anos, a gente completou esse ano passado. A gente fala muito irrigação, né? Mas hoje a gente faz todo um ecossistema de produtos. Então, o pivô é o principal hoje deles aqui no Brasil. A gente tem a parte de carretel. O carretel é um rolador que você tem no campo. Tem a parte do separador resíduo sólido. O que é um separador, né? Até pra explicar como é que funciona o ambiente da Bauer. O separador, basicamente, a gente pega resíduo animal, que hoje muitos estados, né, muitas fazendas não têm destinação adequada, e isso está surgindo muita lei para você dar destino a isso. Coloca num tanque, faz uma mistura pela fazer homogênea, eu bombeio isso pro separador. Então a parte sólida, ela pode voltar para o ambiente como forma de adubo, ou como cama verde para conforto animal, e a parte líquida eu posso usar ou para fazer geração de biogás, que ela acaba tendo os resíduos ali que soltam os gases para fazer geração de energia, ou eu volto para ela como fertigação para resíduos a necessidade de nutrientes no solo, usando o pivô ou carretel. Ou seja, você transforma algo que era um problema ambiental, um problema que não tinha resíduo, em algo que é financeiramente viável para vocês. E aí eu consigo fazer isso via carretel e via pivô. E hoje tudo isso é unificado com energia solar mais bateria para poder mover isso off-grid e na parte de automatização. Então você consegue operar os equipamentos, né, por meio de celular, que é a maior praticidade do mundo hoje, né, todo mundo tem, com maior controle e precisão da água. Então você realmente usa a água como algo inteligente, né? Você não desperdiça o uso de água. Você sei exatamente quanto eu tirei de um rio, de um poço e cada milímetro onde ele foi depositado, né, numa área de pivô. Uma irrigação. Até porque, né, cara, você faz um baita do investimento, né? Você precisa tomar decisões em cima disso aí também, né? Eu acho que a tecnologia vem muito para ajudar nesse sentido também, né? Exatamente. A gente
gente comentou de alguns aqui, mas existem alguns mitos, né, em relação à irrigação. E eu acho que o principal deles é esse lance da água acabar, os efeitos negativos para o meio ambiente, né? Mas como que você, na sua visão, isso contribui para a preservação, né, cara? Porque a gente ouve muito falar e tal, mas acho que é interessante a gente trazer isso para a mesa. A gente usa hoje um percentual irrisório de água para irrigação como um todo, assim, né? E o que falta hoje é muito falta de conhecimento de como fazer isso de maneira geral. Então, hoje em dia, até o pessoal da Bahia tem feito muito intercâmbio com o pessoal do Nebraska para mostrar como funciona lá. Mesmo as questões de rios, existe o Q 95%, né? Ou seja, só pode utilizar 5% da água para uso próprio, independente do que seja. Pô, quem que botou esse Q 95%, né? Qual que é o ganho se o Brasil tivesse, passasse por um Q 93%, pudesse estar 7%? O ganho econômico é gigantesco. O Brasil tem reservas de sobra para isso. E a água, de certa forma, é um produto, um item cíclico. As coisas vão e voltam. Porque as pessoas acham que o negócio vai sair dali e nunca mais vai voltar pro sistema. Um exemplo da Bahia é esse, né? Você só pode usar tanto de água de acordo com a baixa que você tem. Opa, por que a gente não pega assim e fala assim, quando tem mais água eu uso um pouquinho mais, quando tem baixa eu uso zero, né? Pra você equilibrar. Então, de certa forma, o jeito de operacionalizar ainda tem muito a ser melhorado. Eu não vou dizer que é ruim, funciona, de certa forma, existe, mas tem muito pra gente adequar à realidade que a gente tem hoje. E isso realmente ajuda a evoluir, ajuda a desenvolver, ajuda a crescer o país. Hoje uma Bahia, por exemplo, se não tiver água lá, em muitos lugares você não produz. Então olha como é que ela é hoje. E isso faz desenvolver. Então assim, tem muito mito ainda que precisa cair. O pessoal tem feito bastante comparação com outros países, iniciado a fazer medição para mostrar que, assim, não existe nenhum dano para o ambiente, né? A água é algo cíclico, que vai e volta e traz no ambiente. Isso aí, cara. Bom, cara, Rodrigo, obrigado, cara, por você ter topado aí. Eu sei que AgriShow, qualquer feira é uma correria lascada, né, cara? Mas, assim, ficou muito claro, né, cara, o quanto a irrigação, ela pode vir a auxiliar o crescimento econômico do Brasil, né? Especialmente nas regiões agrícolas aí. E tem muito potencial, né, cara? Então, assim... E além disso, né, cara, tem muito potencial para pessoas, né? Que eu acho que a gente acabou não falando, porque assim, imagino que seja imagino que você deve ter funcionário o tanto que você quer, né? Da qualidade que você quer. Quem dera. Mas tem muita oportunidade também, né, cara? Sim. Coloca irrigação, você aumenta o número de empregos, aumenta o PIB, assim, então acho oportunidade para todo mundo. Quem nunca irrigou, a gente tem programas especiais para irrigante, então assim, possibilidade de fazer um leasing, né? Então, alguém vai lá e coloca um pivô, ele aluga o pivô para você, explica como funciona o manejo, como personaliza, para que o novo irrigante, né, tenha todos os benefícios. Então, existe muito programa, assim, para quem tiver interesse em adquirir um produto, né, procura a gente, ajuda a fazer todo o projeto, explica como funciona o motor, explica como funciona a energia, porque ainda é algo complexo no Brasil para alguém fazer sozinho. Então, a gente faz isso realmente para fazer todo esse incentivo no mercado. Muito bom, cara, muito bom. E, cara, obrigado de novo aí por você ter participado e conta aí pra gente como que quem tá escutando a gente pode acompanhar o seu trabalho, o trabalho da Bauer aí. Pessoal, pode seguir a gente no Instagram, LinkedIn. A gente recentemente passou pela Bauer por todo um processo de novo design de marketing, então uma internacionalização, então... Até contei de falar que eu tô na frente de todo o marketing mundial da Bauer em relação a isso. Então vocês podem seguir a gente tanto no Bauer, no grupo da Bauer Internacional, onde passa todas as notícias, todos os lançamentos internacionais, como Bauer do Brasil. E tem meu Instagram também, se quiser. Claro. E a parte do LinkedIn. Eu não lembro de cabeça, então assim, é Rodrigo Parada, vocês vão me achar lá. Acha então, assim, fácil, né? Não vai achar lá, não tem muitos. E a gente convida, né, pra conhecer depois os novos lançamentos. Até posso comentar ou não? A gente trouxe um produto que eu acho que é revolucionário no mercado. A gente tá lançando essa semana aqui na AgriShow mundialmente, tá? Pra todo mundo. É um produto chamado Cosmofield. É um nome meio abstrato, mas porque ele é capaz de medir a umidade da água. Mais um sensor de umidade. Não, é um sensor de umidade que ele fica externo, você não precisa fazer. Ele é calibrado a partir de nêutrons, eles batem na água, no solo, e ele mede a projeção. Então, ele é capaz de medir isso online, 10 hectares, e é algo que fazer isso que é a dificuldade do produtor saber quanto eu preciso irrigar. E com isso, você consegue saber de maneira online em um único produto que faz isso de maneira automatizada. Capaz de medir até 50 centímetros de profundidade, e é algo que a gente está lançando no mercado. Então, segue lá, Bauer, procura a gente pra gente trazer mais os produtos, apresentar um pouquinho as novidades que a gente tem no mercado. Maravilha, cara. Agora a gente tem um momento aqui de descontração, que é o nosso glorioso quiz, cara. Ixi. Vamos lá? Vai lá. Prometo que não tem nenhuma pegadinha. Vou te fazer umas perguntas, você responde a primeira coisa que vier à cabeça, beleza? Rodrigo Parada, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Música predileta? Gosto muito sertanejo. Aí, ó. Vamos Chitãozinho Choró, dos antigos, assim, são os melhores. É difícil elencar só um. Bom demais, cara. E qual que foi o lugar mais legal que você já visitou?
que mais me impressionou foi o Egito, assim. Aí, foi um lugar diferente de ter visitado, assim, na vida. Muito bom, muito bom, muito bom. E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade, meu? Cozinha uma água como ninguém. Adoro como bom brasileiro fazer um bom churrasco. Esse é o que eu mais gosto de fazer. Então você tá fácil. Tá certo. E, cara, tem algum livro que você leu que de alguma maneira contribuiu pra você e que você pode compartilhar com a gente, cara? Eu gosto muito do livro do Think Fast, Think Slow, eu lembro o nome em inglês. É um livro que fala muito sobre... É Rápido e Devagar. Rápido e Devagar, obrigado. Eu adoro esse livro, acho que traz... Daniel Kahneman. Traz insights incríveis, assim, de como as pessoas pensam. E é um livro que me leva no dia a dia até analisar as pessoas, né? Como ela tá pensando, como ela tá sentindo, reflete o jeito de eu pensar. É um livro que eu sugiro todo mundo, se tiver oportunidade. Não precisa nem o livro inteiro, lê alguns capítulos que faz a gente pensar diferente, raciocinar diferente aí no dia a dia. Cara, tem um livro que complementa muito esse, que eu acho muito massa, cara. Esse é o Rápido e Devagar, que ele explica a mente humana lado e tal, A e lado o B jeito, do cérebro, lado A, lado B. Mas tem um outro que chama Cercado de Idiotas. Eu não conheço, vou dar. Que é muito isso, assim, você vai entender as pessoas e saber como agir em relação a cada uma delas. Aí ele separa lá em 4 tipos. É interessante, cara. Legal. Você vai vendo os dois assim, é interessante pra caramba, é legal. E, cara, agora uma mais filosófica pra gente finalizar aqui. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, cara? Vai pro agro antes. Se forma antes no agro. Depende disso, sim, acho que é. Pode seguir em frente, trabalha bastante, vocês vão dar certo. Muito bom. E pra você que ouviu também esse podcast aqui, a gente tá gravando aqui na Gri Show, então tá no nosso YouTube. Então, se você curtiu esse bate-papo meu com o Rodrigo aqui, tenho certeza que você gostou, né, cara? Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast ele cresce na medida que você participa com a gente desse processo. Então, siga o AgroResenha em todos os agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, todos eles a gente tá lá presente. Acompanhe também os outros podcasts da casa, Rodrigo. A gente tem um podcast que é o primeiro podcast de storytelling do agronegócio brasileiro, que é o Baseado em Fatos Rurais. É muito bom isso. Pô, podemos fazer um podcast contando a história da irrigação. Vamos fazer um próximo. Olha lá, vamos ver. Boa ideia. Tem também o nosso Brasil que Produz, que é a nossa série itinerante, que a gente vai gravar em fazendas com produtores, que é muito legal também. Tem os podcasts da Lígia Pedrini, o Agro em Pauta, o Agritech do Lucas Ordonha também. Tem vários podcasts que estão ali no nosso ecossistema, cara. E também, siga as nossas redes sociais, no Instagram, LinkedIn, Facebook, X, tudo a gente tá lá. E escreva para nós, para contato, @agroresenha.com.br, se você mandar sugestão de entrevistados, ó. Chegou através de uma sugestão aí do nosso e-mail, tá certo? E entre o nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram também, tá tudo lá no nosso site, www.agroresenha.com.br, beleza? Agora, eu sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria, viu, Rodrigo? Acho que tem tudo a ver com o que vocês fazem, que é o seguinte, se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? A gente brincou, a gente fez tão bom de irrigação que a gente fez até chover na Gri Show esse ano. Muito bom, cara. Obrigado, velho. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do AgroResenha e a edição do Senhor A. Os caras venderam aí uma máquina aí, estão tocando berrante. Vou botar essa ano que vem, gostei do berrante. A gente faz com buzina e fala assim, o berrante é mais legal. Se alguém que sabe tocar. Tem que ser alguém que sabe tocar.